a simplicidade. Porque Jesus é o exemplo maior de simplicidade. E eu chegando aqui, eu olhei ali, né? E aquela frase ali me marcou muito. Nossa vida com Jesus é maravilhosa. Se a gente for refletir sobre aquela frase ali, Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. E Ele fala para a gente, né? Eu estarei convosco até os últimos dias. Então, isso nos conforta tanto, nos ajuda tanto em saber que nós temos um ser que foi enviado pelo nosso Pai Supremo para estar conosco. Então, falar de simplicidade sem citar Jesus, não tem como. Né? Então, todos os seus trabalhadores, todos aqueles que ele escolheu para trabalhar com Ele, as pessoas que conviviam com Ele, eram pessoas simples. Às vezes a gente vai olhar, tem aquela definição simples, às vezes no agir, no vestir, no falar. Porque às vezes a gente interpreta mal a questão da simplicidade. A gente pensa assim, não, ele é humilde, ele é simples. Mas será que todo humilde é simples? Será que todo simples é humilde? Então a gente vai analisar isso aqui, né? Então, eu consultei aqui o Evangelho no capítulo 8, itens 1 a 4, 18 e 19, deixar vir as minhas criancinhas. E no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item 3. E consultei vários, né, evangelhos de Marcos, Lucas, João, no Google, na internet, né? Até o IA hoje me ajudou, assim, para essa palestra me ajudou. Porque você falando, né, os profissionais do futuro são aqueles que consultam o IA, né? Como que nós teremos esses trabalhadores no futuro? Então o tema a gente vai falar simples. Parece simples, né? A gente falar de simplicidade. Simples na concepção da palavra. Por quê? Porque é um sentido profundo. Tem um sentido profundo você falar de simplicidade. Por quê? Porque essa qualidade de ser simples, ela é essencial para o ser. E nesse momento, né, a gente tem que descomplicar um pouco a nossa vida. Porque às vezes a gente complica muitas coisas e aí torna uma coisa mais complicada, mais fechada, mais engessada. Então, opção pelo simples, né? Se você vai optar, então é uma coisa que vai ser o quê? Descomplicada. Então, simplicidade é a qualidade de ser simples, descomplicado, direto e essencial. Como todas as virtudes que Jesus trouxe para todos nós, é essencial que a gente aprenda o objetivo principal da vinda de Jesus aqui neste planeta. É essencial que nós entendamos o que a doutrina espírita no suprassumo vem trazer para nós. É essencial que a gente aprenda a conviver com as pessoas. Porque o mundo, ele não é fácil. Estamos aí num mundo de provas e expiações, com lutas intensas para passar por um mundo de regeneração. Então, às vezes as coisas complicam porque nós complicamos. E procurei no dicionário, essa palavra simples, ela quer dizer uma coisa sem malícia. O simples, ele é singelo, ele é puro, ele é sincero. Não tem meio termo, vamos assim dizer. Né? Então, como eu disse, se a simplicidade valoriza o essencial e elimina o supérfluo.
Então, o que é essa essência? O que nós precisamos realmente? Porque nós vivemos do supérfluo. Se a gente for verificar em nossa casa, quantas coisas nós temos ali, que a gente às vezes compra, vai olhar lá no guarda-roupa, tem uma roupa que tem lá 2 anos que ainda está com etiqueta. Então a gente vai juntando o supérfluo. A gente vai fazer uma compra no supermercado, a gente compra aquele tanto de coisas. A hora que você vai lá olhar na sua despensa, está a maioria vencida. Então a gente tem que começar o quê? A nos policiarmos. Para quê? Para que realmente a gente consiga viver do essencial. Fazer dessa essência o nosso objetivo maior. Então nós também não podemos deixar que pequenas dificuldades se transformem em grandes obstáculos. Então hoje em dia a gente está vivendo um processo complicado. Nossa, isso aí está tão difícil para todos nós. E aquilo ali, pequenininho, a gente vai alimentando, a gente vai dando força. De repente aquilo ali transforma num obstáculo tão grande que a gente não consegue vencer. Então, por isso que Jesus vem recomendar para nós. O que ele vem nos recomendar? Para sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 16. Olha que interessante, né? Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O que isso quer dizer, né? Ele quer dizer o seguinte: a simplicidade sem prudência pode virar ingenuidade. E a prudência sem simplicidade pode virar frieza e manipulação. Então, olha aí, né? Então, Jesus está dizendo que nós temos que ter um coração puro. Mas por quê? Mas uma mente atenta. Nós temos que ser observadores. Nesse momento, nós temos que sermos bons, né? Mas não ingênuos. Nós temos que sejamos sábios, mas não maldosos. Porque às vezes a gente vai fazer, mas a serpente ela é do mal, né? E não é. É a prudência que Jesus está nos recomendando. E essa simplicidade das pombas, né? Que ela vem fazer o que é o seguinte. Porque quando a gente tem discernimento das coisas, a gente sabe definir, a gente sabe separar. Então, em qualquer circunstância que a gente vá ter que passar, qualquer obstáculo que a vida vem trazer para nós nesses processos, então nós temos que usar dessa sabedoria e dessa prudência. Também dessa simplicidade. Nesse momento, uma pessoa que é cautelosa, como eles estão nos recomendando, né, para que sejamos cautelosos, é porque nós temos que estar sempre preparados. Por quê? Para as dificuldades. Nós temos que ser pessoas precavidas e nós temos que ter segurança em nós mesmos. Confiança. Confiar que nós somos capazes. Porque se Deus nos deu a oportunidade de estarmos neste mundo, vivendo nesta época, é porque nós fomos preparados. Um dia nós fomos. Só que aí as facilidades vêm bater a nossa porta, os apegos, as coisas materiais, e aí vão nos atrapalhar a estar cumprindo esse compromisso. Então, uma pessoa segura de si, ela é uma pessoa centrada. Ela vai realmente, desabrochar.
Então ele fala, sejamos bons, mas não ingênuos, sejamos sábios, mas não maldosos. É importante destacar aqui no capítulo 8, deixar vir as minhas criancinhas, quando Jesus nos recomenda, deixar vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, para aqueles que são semelhantes às crianças. Não quer dizer que a gente tem que ser igual a uma criança. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos, para que elas ficassem. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 13 a 16. E a gente vem, falar dessas crianças, como é gostoso a convivência com uma criança. E ali, ela transmite o quê? Uma alegria. Onde tem uma criança, tem alegria. Elas não guardam rancor, elas não guardam mágoa. As crianças, quando ele vem dizer simples como uma criança, no sentido de ser inocente, não ter malícia, ela é um ser sem maldade, é um ser espontâneo, age de forma natural e pura. Então, Jesus quer, a espiritualidade maior quer que nós agimos nessa pureza, com essa simplicidade. Só que, se a gente for tomar como emblema a criança, nós também, não é todas as crianças que estão, encaixadas. Por quê? Porque existe, algumas que já trazem dentro de si os instintos adormecidos. A gente escuta e vê falar, de tantas crianças que trazem tantas amarguras, tantos ressentimentos, que a gente percebe que existe uma certa maldade. Mas são condições que esse espírito que está na condição de criança trouxe consigo. E que, se trabalhado, assistido, cuidado, ela pode ser mudado um pouco o seu caminho. Muitas das vezes a gente vê que o mundo está transformado em muita maldade e violência. Porque às vezes a criança de hoje, ela é o homem de amanhã. Ela não foi cuidada, ela não foi amada. Então, ela foi, às vezes, abandonada, ela foi deixada. Mas existe também uma situação da lei de causa e efeito, também que a gente não pode deixar de lado. A criança, ela confia sem refletir. Onde tem crianças, tem muita alegria. Lá no Evangelho, no capítulo 8, os puros de coração, fala-se para nós, no item 3. As crianças estão próximas de Deus pela sua simplicidade de agir, pelas suas atitudes. Então é isso que eles querem, que a gente fique mais próximo de Deus. Será que nós estamos mais próximos de Deus? Vamos refletir para a gente. A gente tem buscado Deus só nos momentos difíceis ou Ele participa conosco dos nossos momentos mais felizes de alegria? Nesse momento, diz o seguinte, como Ele usou essa criança como exemplo, porque elas são um modelo da verdadeira pureza, e o reino de Deus é para aqueles que se assemelham. Foi falado lá atrás. Então, por essas crianças possuírem a inocência, a candura, a confiança e a simplicidade nos atos e nas atitudes. Uma criança cai, bate ali, esfola o joelho, chora, daqui a pouco ela está pulando ali de novo e está brincando, e ali tudo é alegria. Então é assim que Jesus quer, que a gente fique, nós vamos cair, nós vamos ser machucados,
Nós vamos sentir dores, mas que a gente possa levantar com alegria. Por quê? Porque nossa vida com Jesus é maravilhosa. No item 4 do Evangelho, deste capítulo, fala que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, pois exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Olha aqui, essas duas palavras, egoísmo e orgulho. Não vamos citar as outras não, mas é o que mais atrapalha o ser na evolução. Mais atrapalha. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade ou da simplicidade. Jesus era simples e humilde de coração. Então nós devemos cultivar em nós essa simplicidade que ele trouxe através dos seus ensinos. E a verdade nos nossos corações. Então, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa verdade que Jesus quer que a gente aprenda, que a gente realmente conviva com ela. E Jesus Cristo, grande conhecedor do universo, ele era portador das verdades divinas. Ele sabia de tudo, com alto grau de pureza e possuidor de grandioso conhecimento em todas as áreas. Então Jesus soube ensinar sem arrogância, de maneira simples e bem humilde. Bem-aventurados os simples. Então, ele aproximava de todas as pessoas, sem julgamentos. Ele não julgava ninguém. Ele valorizava o coração humilde e simples de cada um. E Jesus viveu de uma forma simples. A gente sabe a sua família, se a gente for olhar toda a sua história, toda a sua vida, as pessoas que o acompanhavam eram simples, como eu disse no começo. Então, como a maioria das pessoas eram simples, ele tinha que usar uma maneira simples para o quê? Ensinar aquelas pessoas daquela época. E aí ele usava, a sua exposição era oral, ele ensinava as pessoas através das parábolas, que eram formas simples, mas de um conteúdo maravilhoso, para que as pessoas ali, aprendessem o que ele estava ensinando. E guardasse consigo. E ele usava muitos exemplos, Então, ele utilizou tantos exemplos singelos. Ele usava nos seus ensinos, com as palavras de sementes. Ele falava de ovelhas, de pastores, de luz. Ele falava também da luz, do pão, do vinho. E ali as pessoas entendiam o que ele estava dizendo naquele momento. Por que ele usou esses exemplos singelos? Para transmitir grandes ensinamentos, porque os ensinos de Jesus foram grandiosos. E toda a sua moral era resumida na caridade e na humildade. Virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Jesus também foi o maior pedagogo que já existiu. Ele tinha o dom de ensinar a curar. Por isso ele grande mestre médico, porque ele ensinava e ele curava. Ele ensinou nas sinagogas. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Na Boa Nova, ele falou, lá, num diálogo
que os homens deveriam implantar o reino de Deus nos corações. E aí nós temos que implantar esse reino de Deus em nós. E aí, ele curava todas as enfermidades e moléstias entre os povos que ali o procuravam. Gente, como foi fantástico e fascinante, maravilhoso, tudo que ele trouxe. Pois cada situação ele dispunha de quê? De uma didática própria. E ali, eficaz. E respeitava o livre arbítrio de cada um que o procurava. Então, naquele momento ali, as pessoas procuravam ele não ia curando todo mundo de imediato. O que ele fazia primeiramente? Ele fazia uma pergunta, respeitando o livre arbítrio das pessoas. Querem ser curados? Ele perguntava. E nesse momento, tá lá em João 5,6, a pessoa falava assim, não, eu quero, concentrada, com aquela fé viva. Ele falava, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa passagem está em João 5,8, e ali todos curavam, eram curados. Mas primeiramente ele chegava e perguntava, queres? Então hoje, quando a gente procura muito, a gente procura a casa espírita para fazer um tratamento, tomar um passe, primeiramente a gente tem que refletir para dentro de nós, eu quero ser curado. Porque a cura está dentro de nós. Depende de nós. Jesus veio e curou, mas todas aquelas pessoas que ele curou ficaram curadas. Muitos voltaram novamente, no mesmo estado em que estavam, ou às vezes até piores. Por quê? Porque a mudança ela é interna. É aquela transformação moral que o Evangelho pede para a gente domar as nossas más tendências. É mudando de dentro para fora. Quer ser curado? Ele também atuava como um grande educador. E ele tinha ali, as suas relações pessoais, como sociais, ali na sociedade, como quando ele vivia ali, ele também trabalhava ali, ele tinha essas relações. E todos os que ali o acompanhavam, que rodeavam Jesus, recebiam as suas mensagens. Por quê? Porque era simples, porém forte e marcante. E isso até os dias de hoje. Cada vez que a gente vai ler o Evangelho, cada vez que a gente vai falar de Jesus, a gente fala assim, nossa, que maravilha. Como está cada vez aumentando mais. Parece que ele vem falar e a gente já está assim, entendendo o sentido, porque veio o Consolador e nos abriu a porta de muitas coisas que naquela época muitas pessoas não tinham condição de entendimento. Então, tudo no seu tempo. E isso é maravilhoso para nós. Porque Jesus, antes de tudo, ele veio nos ensinar a amar a Deus. Ensinar a todos nós a amar o próximo. Ele veio nos ensinar a amarmos a nós mesmos. São os 3 amores, que a gente diz. Olha o tanto que é maravilhoso, E ele falava, amar a Deus e aos seus semelhantes com toda a sua força de seus corações e de suas mentes, que cada pessoa deveria tratar as outras como gostaria que fosse tratado. Hoje a gente trata as pessoas como a gente gostaria que fosse tratado. A gente está vivendo num mundo de impaciência, de explosões, de temperamentos assim. Se você já olha direto, de rabo de olho, você pode preparar.
que é difícil. A convivência hoje está realmente muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estão se entrando para dentro do casulo, dentro da sua individualidade. E não está aqui nessa recomendação que Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus, né? Em todas as ocasiões, ele ensinava a importância do perdão entre os seres, a reconciliação com os adversários, fazer o bem sem ostentação, julgar a vós mesmos antes de julgar os outros. Todas essas recomendações foram recomendações que nos foram trazidas para o nosso crescimento. E não é só a gente estudar, aprender, nós temos que transformarmos. Nós temos que colocar em prática. E hoje em dia, nós espíritas, é inadmissível falar assim, mas eu não sabia disso. O Evangelho fala a todo momento para nós, já é a cartilha. Os médiuns, então, né, Zé Roberto? Livro dos médiuns. Então, nós temos as obras básicas, nós temos as obras complementares, que vêm trazer tudo o que a gente precisa saber. E aí a gente deixar essa transformação. É a renúncia. Deixar o homem velho morrer para nascer o homem novo, com novas expectativas, com novas esperanças. Sermos persistentes em nossa fé, em nossa condição de espíritos imperfeitos, mas a caminho evolutivo. Porque Deus reconhece em nós as nossas imperfeições. E Ele não abandona um filho. Então o pai não dá pedra ao filho que pede um pão. Então, se ele recomendava humildade e caridade, ele pedia para estar novamente combatendo tudo que nos fossem prejudiciais. Então a gente tem a lista completa, né? Olhando para nós, o que é que eu posso realmente fazer comigo? Eu posso fazer para poder melhorar isso, combater isso em mim. E ele vinha, né, lá no Evangelho, no capítulo 15, item 3, ele mostrava em todos os seus ensinamentos as virtudes como sendo o caminho para a felicidade eterna. Olha que maravilha. Então, todas essas virtudes que a gente for estudar, ler, entender e buscar ela para colocar dentro de nós, é um caminho para o quê? Para que a gente tenha uma encarnação proveitosa. Para que a gente possa realmente viver as oportunidades, mas perdoando, amando, simplificando as coisas. Então, nós temos, que nos libertar, nos ajudando a nós mesmos, nos libertarmos, dessa condição em que nós estamos. E às vezes, quem sabe, através dos nossos exemplos, aqueles que convivem conosco, vão falar, nossa, como ela está diferente. Ela tem algo diferente, o que mudou nela? Porque nós somos curiosos, né? Nós vamos querer saber por que a pessoa está diferente. E aí, muitas das vezes fala assim, nossa, mas se foi bom para ela, acho que vai ser bom para mim. Aí quem sabe não começa, copia e cola, né? Vai compartilhando coisas boas. E aí, a hora que a gente vê, já está cada um plantando a sementinha dentro de si. Nós não nascemos simples, a simplicidade deve ser conquistada, é um trabalho contínuo, de esforço, de trabalho, de dedicação. Então nós temos que ter aí
uma vontade firme. Nós temos que ter aí muita disciplina, como recomenda Emmanuel, disciplina, 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 sempre. E essa dedicação aos outros, à nossa família e a nós mesmos, é dedicarmos, né, a esse entendimento dessa doutrina maravilhosa. Podemos ser simples com muito ou com nada. Então, nós vamos destacar que o mesmo vale para a caridade, porque ela pode ser material ou moral, amar e ajudar o próximo. Então, aí existem vários tipos que vêm trazer para nós. A caridade verbal, a mental, a gestual e a mediúnica. A gente sabe, né, todos esses potenciais dessas caridades. E muitas pessoas foram trazidas ao nosso planeta e trabalharam de forma simples, mas de dedicação constante, abdicando da sua própria vida em prol do próximo. Foram pessoas que tornaram-se grandes exemplos, reconhecidos pelos seus exemplos de amor, de simplicidade, de humildade e de caridade. Por quê? Porque o devotamento ao próximo ali, eles foram verdadeiros, puros de coração, como nos recomenda o Evangelho. Eles fizeram uma diferença. E aí, podemos falar aqui alguns, né? Chico Xavier, ele era conhecido como Chico da Simplicidade. Por aí a gente já imagina, né, esses seres iluminados, né? Madre Teresa de Calcutá, ela foi aí, né, ela cuidava dos pobres, dos órfãos, foi conhecida aí, né, pela a comunidade que ela tratava, né, que fundou para tratar as pessoas com hanseníase. E ela tem uma frase que eu estava olhando, né, conhecendo todas assim, as histórias de cada um desses, que eu gosto muito de relembrar. Eu trouxe a frase para nós: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, se nós estamos aí na condição de julgadores, nós não estamos tendo tempo para amá-las, nós estamos vendo os defeitos. E Jesus não espera isso de nós, né? Nem nosso Pai Celestial. São Francisco de Assis, devoto, simples e humilde, na sua essência, que abandonou a riqueza para o quê? Para viver na pobreza. E dedicou o seu amor aos mais simples. Irmã Dulce, conhecida como um anjo bom da Bahia, né? Incansável trabalho dedicado aos pobres também. Euripides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o apóstolo da unificação. Mahatma Gandhi, né? Ele era líder e apóstolo da não violência. Ele era contra qualquer tipo de violência. E tem uma frase que ele fez, que ele falou: se toda a literatura se perdesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Imagina, né? Só o sermão. Olha a preciosidade desses ensinamentos que Jesus trouxe para nós no Sermão do Monte. Então, nós também não podemos deixar passar de liso, não. Um ser de luz sublimado, Maria, mãe de Jesus. O seu trabalho, né? Mulher de sentimentos sublimados, deu à luz a esperança de toda a humanidade que foi Jesus, que é Jesus, poderosa em sua fé, viveu a relação mais fiel e profunda com seu filho Jesus. Eu peguei só um pedaço lá de João 2,5, que ela disse assim:
Façam tudo o que meu filho vos disser. Então, tá aí as recomendações, né? Nós já temos aí todos os ingredientes. Então, nós temos que preparar. Então, quem conhece um pouco, sendo humilde, não usará esse conhecimento para humilhar ou constranger com quem quer que seja. E muito menos para se exibir. O simples, ele não se exibe, o humilde, ele não quer exibir. Para quê? Para mostrar que ele é o melhor? Então ele já não é simples. E Jesus teve o maior cuidado de não ser arrogante com as criaturas com que ele tivera contato. E em certa ocasião, quando ele teve que falar com firmeza, ele fez com simplicidade. Quando foi isso aí? Uma dessas ocasiões. Foi quando ele falou com os doutores da lei. Ele usou com firmeza e simplicidade. Então, às vezes a gente vai avaliar o exterior de uma pessoa, nem sempre revela o seu interior. Então, eu estou aqui, né? Mas quem está vendo o meu interior? Eu sei como eu sou internamente. O que precisa ser mudado? O que me incomoda? E a gente precisa verificar e buscar lá dentro de nós a essência da nossa alma. Nós temos a essência divina. Nós temos ainda essa essência chamada amor, que a gente ainda não conhece ainda, né? O amor propriamente dito. Nós já tivemos contato com essa essência. E já é maravilhoso. Imagina na hora que a gente viver essa pureza desse amor. Nós destacamos, né? O que nós fazemos é o que vai nos destacar. As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, nós temos que aprender a ser feliz com pouca coisa. A vida é simples, nós é que vamos complicando, né? Simplicidade no viver, no agir, não está ligado à pobreza. Porque muita gente fala, né? Nossa, ele é pobre, ele é simples. Mas não. Por quê? Muitas das vezes a pessoa, ela né, mascara, vamos dizer que mascara essa simplicidade, porque ela quer ter, ela não quer ser. E é isso que faz a grande diferença. Por quê? Porque as pessoas vivem muito preocupadas no seu dia a dia. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas eu quero ser humilde, eu quero ser simples. Eu quero praticar um pouco de caridade. Porque existe a caridade material e a caridade moral. Né? Uma oração, um sorriso, um aperto de mão, uma mensagem de um bom dia. Nós temos tantos, né, instrumentos aí que poderiam nos proporcionar esse trabalho maravilhoso. Eu posso morar num palacete e ser simples, mas eu posso também morar num casebre e ser orgulhoso, prepotente e arrogante. Porque aí eu vou me transformar num revoltado. Eu vou contra os não. Por que Deus me deixou nessa condição? Deus é injusto. E muitas das vezes, dentro de muitos palacetes, existem obras maravilhosas que estão ocultas e elas não são divulgadas. Mas o trabalho, muitas das vezes, são feitos ali, como se diz, né? No silêncio. Muitas caridades são feitas. Para que se ostentar? Para que querer aparecer, né? Então faz, né? Então a minha condição é que vai definir a minha natureza. Então nem todo humilde é simples. Eu falei assim, gente, né? Eu quero ver o que o IA fala para nós a respeito disso. Porque a gente também tem que evoluir, né?
procurar o que é realmente bom pegar. A humildade é uma virtude e simplicidade é um estilo de vida. Um pode existir sem o outro, mas quando caminham juntos, transforma a pessoa por inteiro. Maravilha. Então, se nós sabemos que nós estamos em constante aprendizado, essa simplicidade é um estado de espírito, não depende de que a gente tem, mas do jeito que a gente vê e vive as coisas. Exemplo aqui maior é a gente já começar a tentar desapegar um pouco do supérfluo que a gente tem em casa. Não ficar, né, presa nessa necessidade de acumular as coisas. Por que a gente não acumula o amor, né, a simplicidade, o carinho, a dedicação? Isso aí a gente, os bens, que é os tesouros do céu, que a gente pode acumular. Porque nem as traças, né, nem a ferrugem vai correr. Então nós temos que começar a enxergar o que realmente importa, valorizar esse essencial, um gesto de carinho, um momento de paz, até um alimento na mesa. A gente tem que valorizar e agradecer. Obrigado, meu Pai, pelo alimento de hoje. E a gente tem que ser nós mesmos, tirar as máscaras. Como o Sermão do Monte, um dos momentos mais marcantes, mais belos, felizes e lindo, foi quando os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Aí ele, o que ele fez? Ele mostrou como se dirigir ao Pai que está nos céus, numa comovedora oração pela simplicidade e profunda pelo conteúdo. E ele nos ensina a oração do Pai Nosso, naquele momento ali. Então, quando diz, Pai Nosso que estais nos céus. Peguei Joana de Ângeles, no capítulo 25, Ilumina-te. Olha o que ela vem dizer para nós. Retorna à simplicidade, à pureza e ao encantamento pela mensagem de Jesus, hoje desvelada pelo Espiritismo, e mantém-te saudável na fé, sem presunção. Então é essa fé, é deixar essa simplicidade envolver os nossos corações, entendermos realmente o verdadeiro sentido dessa virtude. Autor André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que chama Simplicidade. Era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Ensinava as revelações do céu nas praias e nos campos, quando não estivesse em casas e barcos emprestados. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas. Todos os infelizes se lhe fizeram uma grande família. Valorizava a amizade com tal devotamento que chorou por um amigo morto. Alimentou os que tinham fome, restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade, o perdão, a paciência e a alegria. Mas por que se abstivesse de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz, e a morte dele passou como sendo a de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo de paz e renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. Queremos ser felizes?
Sejamos simples. Então, finalizo o estudo agradecendo a oportunidade do momento, né, e agradeço a Deus que nos proporciona esse momento maravilhoso. E que a gente possa aí, né, na Páscoa, né, ressuscitar. Esse ressuscitar é aquela ressurreição do corpo espiritual, né, deixando realmente renascer em nós sentimentos dessa eterna nobreza, desse ensino maravilhoso que Jesus trouxe para nós. Que Deus nos abençoe, que possamos ir em paz para os nossos lares. Graças a Deus. Muita paz e muita luz para todos nós.